Estamos de volta com o programa Questão de Direito, terceiro bloco. Continuamos aqui falando sobre o direito administrativo, discutindo aqui as funções do Estado, falando sobre contratação de serviço público, a possibilidade ou não de fraude, de problemas técnicos ou de corrupção dentro das licitações. Kiver, dentro disso que nós falamos até agora, imagine você que não houve corrupção, não houve nenhuma irregularidade, não houve fraude. Houve simplesmente uma falha técnica, ou mesmo uma irregularidade, uma corrupção. O questionamento é, eu como cidadão tomei conhecimento disso fiscalizando e quero me pronunciar, quero denunciar. Onde eu faço isso? Muito importante esclarecer que você, cidadão que nos assiste, pode recorrer e questionar junto aos órgãos licitantes, né, o Poder Executivo, os vereadores na qual vocês elegeram, ir atrás deles, junto ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, realizar também uma ação coletiva, dentre outros. Pois bem. É interessante a gente entender isso e compreender que a gente tem como reclamar e seremos ouvidos, né, professor? Não é uma questão que um faz de conta, né? Você vai lá e... Porque muita gente questiona isso, né? A gente sabe que a justiça é morosa, a gente sabe que os procedimentos e processos, sejam administrativos ou não, eles têm que levar um tempo de tramitação e isso às vezes desestimula, mas não é o caso de que você vai reclamar e não vai ser ouvido, né? Na verdade, existe o que se denomina de controle social. Então, esse controle ainda é reduzido, incipiente na sociedade. O cidadão ele tem a visão de que a participação dele no processo político ou na administração da cidade se reduz a votar. Mas a cidadania exige uma participação constante, seja na construção das políticas públicas, através de audiências públicas, orçamentos participativos, seja na cobrança dos atos praticados pelos gestores, seja, como a Kívia mencionou, reclamar ou denunciar junto aos órgãos de controle eventual irregularidade conhecida com relação aos processos de contratações públicas. Existe algum instrumento no ordenamento jurídico brasileiro que pode ser utilizado para evitar uma fraude, uma corrupção numa licitação? Na verdade, a legislação brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro, ele prevê instrumentos de combate tanto no âmbito penal quanto administrativo relacionado às fraudes e também à corrupção. Então, o próprio Código Penal, ele prevê lá, como tipo penal, a corrupção ativa e a corrupção passiva, tá? A questão de você oferecer, prometer ou solicitar alguma vantagem, tá? E a penalidade dessa corrupção ativa e passiva, ela traz uma pena de 2 a 12 anos, ok? Na própria lei de licitação, existe o tipo penal de fraude à licitação, tá? Que também prevê uma pena lá de 2 a 4 anos. Então, geralmente, quando existe uma conduta relacionada a uma corrupção, uma fraude ao processo licitatório, na verdade, penalmente eu vou ter mais de um tipo penal envolvido. Às vezes, vamos pegar o exemplo da Lava Jato. Na Lava Jato, você tem lá vários servidores e empresários que estão respondendo por corrupção, por lavagem de dinheiro, por fraude à licitação e até por organização criminosa. Então, existe uma legislação penal, né, que pode ser efetivamente utilizada. No âmbito administrativo, um marco importante é a Lei de Improbidade Administrativa, ela é de 92. Essa lei chegou à sua maturidade porque houve diversos questionamentos, né, sobre a aplicabilidade ou não dessa lei, por exemplo, aos agentes políticos, se a lei se aplica, por exemplo, ao prefeito ou não, tá? Mas hoje o Superior Tribunal de Justiça já decidiu basicamente essas questões, pacificou diversos temas, então a lei já está aí, né, trazendo resultados positivos. Eu tenho a questão da própria lei de ficha limpa, eu tenho a questão da lei anticorrupção. Então, o nosso ordenamento jurídico ele tem sido, sim, aprimorado com a introdução de novas leis para diminuir ou combater a corrupção e a fraude nas contratações públicas. Muito bem.
A sua percepção é de que esses instrumentos funcionam? Eu acredito que a corrupção ela não é uma questão do servidor público ou do empresário. Isso é uma questão até cultural. Então, a corrupção no Brasil ela não existe a partir de agora, a partir da Lava Jato, a partir do Mensalão, que são dois casos mais recentes e visíveis. A corrupção ela está na nossa história de construção como nação, como sociedade. Então, é um produto cultural. Mas, se não houver uma mudança da mentalidade da própria sociedade, do próprio indivíduo, tá, com relação àqueles pequenos delitos ou aquilo que se chama de jeitinho brasileiro, tá, fica difícil eu mudar o atual ordenamento com relação à corrupção. Tá? Porque a corrupção não é só aqueles casos que envolvem desvio de grandes somas de dinheiro público. Tá? Corrupção também ocorre em pequenos gestos do dia a dia do indivíduo dentro da sociedade. Importante fazer essa observação, professor. Eu queria fazer uma pergunta aqui para a Kívia, dentro disso que foi falado, porque as pessoas têm a percepção de que existe a corrupção quando existe o pagamento de propina, quando existe o dinheiro envolvido. E na verdade não, né? O jeitinho brasileiro. Aí eu vou trazer um contexto talvez aqui até de sala de aula, né? Os alunos ali, né, com alguma situação diferente, né? Como é que você percebe isso? Precisa ter dinheiro, não precisa ter dinheiro? Como é que fica isso? Como você citou, uma forma de corrupção é colar nas provas, né? Passar as colas, não está tendo vantagem, mas está prejudicando, porque prejudica a aprendizagem das pessoas também. O furar fila, né, na fila de um banco, o ficar sentado quando é preferência de um idoso. São entre essas formas de corrupção também mais sociais, mais visíveis, que todos podemos perceber. A gente poderia considerar, inclusive, que são problemas culturais, como o professor Fabiano disse, problemas talvez até de educação, né, ou a falta dela, né, porque o homem, enquanto ele nasce, se desenvolve para a sua vida adulta, trabalha, estuda, ele está sujeito ou está dentro, inserido em várias situações específicas, em vários contextos, contexto familiar, contexto de trabalho, contexto escolar, né? E ele precisa também fazer a parte dele. Porque quando a gente fala em corrupção, a gente olha para o poder público. Corrupção é o agente político, corrupção é o poder público, e na verdade a gente vê que não é. Né? Pequenos gestos que, se a gente melhorar, a gente consegue mudar a ideia geral do que seria, inclusive fazendo um controle social. Eu queria fazer mais uma pergunta, professor, que é o seguinte: existe agora um ponto de vista até de uma pessoa que tem domínio da matéria, que passa isso para as pessoas, né? O senhor é professor, um brilhante professor aqui na instituição, né? Muito bem gabaritado. Do seu ponto de vista, você acha que existe algum instituto, algum instrumento que pode ser criado ou melhorado para evitar as fraudes? Na verdade, eu acho que os instrumentos já existem e eles devem ser, como falar, a questão da aprimoração na sua aplicação e não na sua concepção. A própria mudança de cultura por parte dos órgãos de controle envolvidos e até mesmo do Poder Judiciário permite uma redução significativa das fraudes e da corrupção. Eu vou citar um caso conhecido, que é o desvio de dinheiro na construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Tá? A licitação ocorreu em meados de 92, 93. A fraude foi descoberta em meados de 98, 99. E os envolvidos, a exemplo de um empresário, ele só foi efetivamente preso para começar a cumprir a sua pena no ano passado, 2016, tá? E nesse período, após a condenação dele, ele entrou com mais de 30 recursos. Então, essa manipulação, às vezes, do próprio Poder Judiciário, tá? E essa demora com base no volume de processos, isso prejudica muito, tá? O combate à corrupção. Então, há necessidade de uma rapidez, né, de uma tolerância talvez zero com relação às fraudes nas contratações públicas. Não sei se seria pertinente vislumbrar essa possibilidade, mas nós temos algumas classes de pessoas que são protegidas, né, pelo Estado e tem, por exemplo, prioridade de tramitação. Nós temos o Estatuto do Idoso, da Criança e do Adolescente, que são situações especiais na lei
que a própria lei diz que o processo tem que tramitar mais rápido. Talvez seria o caso de você criar uma lei para que haja uma prioridade de tramitação de todos os processos que envolvem corrupção, ou já existe essa lei? Eu entendo que a criação de mais leis, né, no nosso ordenamento jurídico talvez não vai ser a solução para o problema. Eu acredito que o problema está talvez na concepção da aplicação da lei. Tá? Os órgãos de controle, eles vêm fazendo o seu trabalho. A exemplo do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Federal, dentro da sua estrutura, certo? E aí, talvez uma celeridade na fiscalização, né, na investigação, na denúncia quando envolver a questão penal, no ajuizamento das ações de improbidade e nas condenações quando efetivo, quando necessárias. Há uma necessidade de uma maior rapidez para até dar uma resposta à própria sociedade com relação a esses casos que envolvem fraudes e corrupções nas contratações públicas. Você citou aí a atuação das polícias, né, ajudando a elucidar os fatos em relação aos julgamentos que serão feitos depois em juízo, uma possibilidade de uma fraude, uma irregularidade. Surge uma dúvida. Concomitantemente a isso, poderia se instaurar, por exemplo, numa Câmara Municipal, uma CPI para também investigar um problema numa licitação, ou normalmente se deixa isso somente para o Poder Judiciário e para as polícias? A função mais conhecida do Poder Legislativo é legislar, elaborar leis, certo? Mas uma função também presente na própria Constituição com relação ao Poder Legislativo é fiscalizar. Então, no âmbito municipal, os vereadores são os representantes do povo para fiscalizar as condutas da administração pública. Tá? A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é um instrumento para fazer essa fiscalização. Não é necessária a CPI para que se faça a fiscalização. A função da Câmara, né, do Poder Legislativo Municipal é, por exemplo, assessorar o prefeito. Então, a Câmara ela pode indicar obras e serviços necessários à coletividade, à comunidade. Tá? É lógico que o prefeito vai fazer essas obras e serviços dentro do planejamento da disponibilidade financeira do município. Mas a CPI é um instrumento importante, né, que existe algumas limitações. A Câmara não pode utilizar a CPI diariamente, todo dia. A CPI tem que ter como alvo de investigação um fato certo e determinado. Ela tem um período de tempo, ela tem a necessidade de formação de comissões. E a CPI é um instrumento de investigação, ela não é um instrumento para que se possa penalizar, aplicar sanções administrativas ou penais. Tá? Então, a conclusão dos trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito deve ser encaminhada, quando for o caso, para os órgãos competentes, a exemplo do Ministério Público, para que ele possa tomar as providências. Muito bem. O programa Questão de Direito está chegando no final. Essa última fala eu achei ela extremamente importante, porque onde a gente sente o poder público mais perto de nós é aqui na nossa cidade. E talvez, professor, seja assunto para um outro programa, né? A atuação da Câmara Municipal, para que você que está nos assistindo aí possa compreender quais são os seus direitos e qual é a obrigação também do vereador que você colocou lá para te representar. Fica aí já um gancho para a gente trabalhar no próximo programa, mas hoje nós ficamos por aqui. Né? A ideia nossa não é esgotar o tema, é trazer para você uma compreensão de tudo isso que está acontecendo no contexto do Brasil, entender que o Estado ele deve atender o interesse da coletividade. Ele tem que fazer isso através da contratação de alguns serviços. Existe uma forma de contratar, existe uma forma de fiscalizar, e é isso que nós trabalhamos aqui hoje, né? A prestação de serviços, licitações. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, compreendido o que estamos discutindo aqui, e com certeza voltaremos em outra oportunidade. Quero agradecer aqui o professor Fabiano pelas brilhantes explanações aqui. A aluna Kívia também, parabéns pela participação, foi muito boa. Né? E nós voltamos numa outra oportunidade com outro tema, falando para você que nos assiste compreender aquilo ou a forma com a qual o direito atua e influencia na sua vida. O programa Questão de Direito fica por aqui. Até uma próxima.